Interessante, irmãos, notarmos a natureza e o coração do apóstolo Paulo nos dias em que ele sofre, em que ele está aprisionado e que está perto da morte. A preocupação de Paulo não era necessariamente com ele mesmo. Ele não busca simplesmente, irmãos, ter conforto, até porque na prisão ele não teria, mas ele procura ter os seus irmãos próximos, a palavra de Deus com ele continuamente, e o envio dessas cartas para que pudesse consolar a igreja e não sofressem demasiadamente por causa da sua situação. E ele então envia um homem, veja que essa é a preocupação dele. O amor de Paulo pela igreja é sincero, e ele não busca em primeiro lugar, irmãos, os seus próprios interesses, mas os interesses da igreja e do reino de Deus. E ele diz assim: é para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. E ele console o vosso coração. Ele envia, irmãos, Tíquico aqui no texto, não é, com uma epístola. E a intenção dessa carta que ele envia com ele é para que eles fiquem familiarizados, não apenas aquela igreja, mas outras igrejas seriam informadas. Veja, Colossenses, certo? A própria carta de Filemon, ele envia essa carta para que em muitos lugares essa mesma verdade fosse lida, sabendo qual era a situação dele. E então ele passa a informar a igreja o que ele fez e o que ele tem feito. Isto é, como ele fez e o que ele fez. Então, o que o Senhor operou na vida dele, o que ele realizou ali, naquele lugar, como ele foi instrumento de Deus na salvação daqueles pecadores, e como a igreja foi estabelecida. E isso levaria consolo aos irmãos que não tinham informação sobre ele. Como que ele foi usado, irmãos, pelos romanos nas suas algemas, e como ele se comporta nas circunstâncias que agora ele se encontra. É interessante como que os ministros devem se portar, e aqui é uma fala direta tanto aos pastores como os líderes, seja ele da sua casa, seja ele da igreja. É desejável, irmãos, para os bons ministros, tanto que seus amigos, irmãos, saibam o estado que ele se encontra e que estejam familiarizados com a condição dos seus amigos. Perceba, é preocupação dele, é bom que os ministros se preocupem com isso. Por quê, irmãos? Para que eles possam orar com mais clareza, eles saibam por que orar. Lembra que Paulo vai dizer, e ele possa confortar os seus corações. Então, nós estamos orando pelo apóstolo Paulo, mas agora nós estamos familiarizados com a situação dele, com o que ele fez, com como ele fez, o que Deus tem feito através da vida dele, a situação que ele se encontra, e nós podemos orar por ele. Quando ele... Agora veja como é interessante, irmãos, no final do verso 22, e ele console o vosso coração. Como é isso? Eu vou dizer por meio dele como o que eu tenho sofrido, e o que Deus tem feito na minha vida através do sofrimento e através da pregação da palavra. Eu vou dizer para eles como está o meu espírito no meio do sofrimento.
Eu quero ensiná-los que no meio da luta e das tribulações, eles possam ter nos lábios e no coração gratidão ao Senhor. Eu quero que eles saibam o que está acontecendo comigo, eu quero que eles saibam o que Deus tem feito, para que eles sejam confortados. E não são palavras, irmãos, olha, o Senhor vai me livrar dessa cadeia, e que agora eu vou poder andar nas nuvens, e que eu vou ser poderoso. Eu quero que vocês saibam o que o Senhor tem feito. Você saiba o meu sofrimento. E aí como é que ele vai fazer isso, irmãos? Ele vai fazer isso por meio de Tíquico. E ele descreve Tíquico dessa forma: um irmão amado e fiel ministro no Senhor. É assim que ele descreve Tíquico: um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele era um cristão sincero. Não apenas Paulo era um cristão sincero, que buscava o bem da igreja até mesmo no seu sofrimento, e que buscava confortar a igreja mesmo nas suas perdas, que procurava libertar o povo de Deus mesmo nas suas cadeias, que procurava enxugar as lágrimas do povo de Deus mesmo na sua dor. Agora ele diz: é para o conforto de vocês. Mas ele envia um irmão sincero também, um irmão em Cristo, um fiel ministro da obra de Cristo. E esse Tíquico era muito querido do apóstolo Paulo, irmãos. E é muito interessante, não é? Porque Paulo não apenas deseja falar isso à igreja, mas ele envia isso por alguém que é da inteira confiança dele. Isso só aumenta o amor dele pela igreja. Isso só mostra o quanto ele ama a igreja. Era mais claro ainda diante dessas circunstâncias. Eles poderiam saber que o amigo que estava com ele o deixou. Era uma boa companhia, era uma boa conversa. Ele se deleitava no Evangelho junto com ele, e ele prefere que Tíquico vá à igreja e envie essa carta, sendo ele um homem íntegro e sincero, como diz o próprio texto, ministro fiel da palavra. Os servos fiéis de Jesus Cristo, irmãos, sempre e devem sempre pensar assim: procurar o bem público mais do que o seu próprio bem, mais do que os seus interesses pessoais. Quando o ministro, a única coisa que ele prega e o que ele se importa é com o seu próprio bem-estar, é com seus benefícios pessoais, há alguma coisa errada nessa pregação, porque os ministros do Evangelho, os fiéis ministros, irmãos, eles preferem o bem da igreja do que o seu bem pessoal. Eles preferem perder desde que a igreja ganhe. Eles preferem ter o nome imaculado do que ter o nome da igreja maculado. Ele prefere o dano, ele prefere o sofrimento, mas ele não quer isso para a igreja do Senhor. Que preocupação interessante na conclusão de Paulo. Que cuidado pastoral impressionante na linguagem paulina, irmãos. Até mesmo aquele a quem ele envia é um fiel ministro do Senhor. E até porque o que ele vai contar a eles vai consolá-los. É claro que ele é fiel pregador da palavra. Há uma discussão aqui se ele é um diácono, se ele é um servo, mas se ele vai consolar a igreja, a consolação vem por meio da pregação do Evangelho. Então, certamente esse homem era fiel pregador da palavra, e provavelmente isso levava a igreja ao consolo,
porque não apenas ao consolo de saber o estado de Paulo, mas de saber o que Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, fazia por intermédio de Paulo. O consolo está em saber que o Senhor da igreja tem cuidado da sua igreja em toda e qualquer circunstância. A igreja seria confortada por meio da pregação daquele irmão. Então ele vai e encerra a carta, os versos 23 e 24. Ele conclui não com desejo, é uma discussão interessante. R.C. Sproul, ele escreve essas bênçãos como sendo na realidade, como se fosse na realidade declarações proféticas apostólicas. Não é o desejo de que a igreja fique bem, não é simplesmente o desejo, ele é na realidade uma declaração dada por aquele que tem autoridade, no caso o apóstolo, de invocar as bênçãos do Senhor sobre a igreja do Senhor. E aí ele diz assim: irmãos, paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. A bênção comum do apóstolo Paulo era graça e paz. A graça é a bênção comum. Aqui é paz seja com os irmãos e o amor com fé. Quando você pega a palavra paz, não é apenas o intento de Paulo dizer que vocês fiquem bem, não. A paz aqui, ela carrega consigo um conceito muito forte. Deixa eu só dizer para os irmãos, a palavra paz, que vem do Antigo Testamento, apesar de ser um termo grego usado aqui, a origem na revelação, ela é do Antigo Testamento. E a palavra paz, o significado básico dela é literalmente inteireza, totalidade. É o oposto de destruição e condenação. O pecado, ele trouxe condenação e destruição no mundo. E a paz que Deus estabelece sobre o mundo é a restauração, a totalidade, a inteireza, a completude de todas as coisas. Tanto é que alguns teólogos costumam dizer que paz significa exatamente a consumação de todas as coisas, quando tudo será plenamente restaurado. Então, em que sentido ele abençoa a igreja dizendo, paz seja com os irmãos? Primeiro, e principalmente a paz com Deus. Segundo, também a paz de consciência. E terceiro, a paz entre os irmãos. A paz com Deus, a paz de consciência e a paz entre os irmãos. E todas, irmãos, todas as prosperidades externas estão incluídas nessa palavra. O meu desejo é que a reconciliação que foi estabelecida entre vocês e Deus, ela dê frutos em todas as áreas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5:1, disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando Cristo Jesus, depois de ressuscitar e adentrar a reunião no dia do Senhor, os seus discípulos ali com medo, ele diz: paz seja convosco. Essa é a primeira declaração, a restauração, a primeira de todas, é porque nossa reconciliação com o Senhor foi estabelecida. Mas não apenas isso, ele deseja mais. Ele diz assim, como bênção profética mesmo, declaração ao seu povo, ele diz: e o amor com fé. E o amor com fé. É importante essas duas expressões, amor com fé, porque quando nós pensamos na palavra amor e fé, não é? Amor com fé, é porque é possível alguém amar sem fé? Sim, é possível, mas não o amor que procede da graça, que é a fonte de tudo, que está no verso 24,
quando diz: a graça seja com todos. A graça é a fonte de todas as bênçãos do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Então, o que Paulo está especialmente dizendo à igreja é o seguinte, irmãos: com fé e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que esse amor e essa fé não procedem do homem, elas procedem do Pai e do Filho. Segue o princípio do Pai e do Filho, veja, do Deus Pai, como diz o texto: graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor. Mas no verso 23 ele diz: da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todas as graças e bênçãos são derivadas da parte de Deus aos santos, através do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as graças. É que a maneira como ele termina o livro é mais extenso do que a maneira como ele começa os primeiros versos do livro. Porque nesse sentido, irmãos, ele ora por todos os verdadeiros cristãos em Éfeso e por todos os outros. É claro que todos os santos, em qualquer lugar, eles devem amar ao Senhor Jesus Cristo. Todos os santos. Mas o que é que ele está dizendo aqui? O amor com fé da parte de Deus e do Pai. Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amor e fé são palavras que podem ser usadas como sinônimo, mas não são. A fé, irmãos, ela é o meio pelo qual nós recebemos tudo aquilo que foi conquistado por Deus. Deus não usou o amor para que recebêssemos tudo aquilo que Ele nos deu por meio do Evangelho. Então, Ele não diz assim: aquele que amar ao Senhor será salvo. Ele diz: aquele que crê no Senhor será salvo. Então a fé, ela é o único meio pelo qual eu recebo todos os benefícios do Senhor. E o que é amor com fé? Esse é o amor que procede da fé. Em outras palavras, preste atenção, é o amor que é fruto da fé. Paulo escreve em outro momento aos Gálatas dizendo: a fé opera pelo amor. O que é isso? O braço da fé é o amor. O amor, a fé, ela é literalmente as mãos vazias que se aproximam de Deus para receber tudo dele. Nós cremos no Senhor e somos salvos. E o que é o amor? O amor é agora o braço que me faz viver conforme aquilo que eu creio. É por isso que a obediência, ela é descrita como um amor. Qual o resumo da lei? Amar ao Senhor teu Deus, amar ao próximo. Por que isso? Porque o amor é que me leva à prática. Se eu amo sem fé, eu sou apenas um legalista, isto é, se eu faço qualquer coisa, mas não creio em Cristo, irmãos, se eu obedeço, se eu pratico alguma coisa, mas não é por meio de Cristo, nem por meio da graça, isso certamente não procede de Deus. Por que isso é tão importante? Porque Paulo vai dizer: da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E isso procede do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso não procede de mim, isso não procede do homem, não é da minha força, nem da minha capacidade, mas procede de Deus. E no final, irmãos, Paulo então conclui o verso 24: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ama a igreja sinceramente e envia Tíquico, que ama a igreja sinceramente. E ele então diz à igreja que ame ao Senhor sinceramente. Ele diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso amor não será aceito, o nosso amor por Cristo não será aceito
a menos que ele seja sincero. Não pode imaginar que você ama ao Senhor quando você tenta, na realidade, enganosamente dizer que ama o Senhor. Onde não há sinceridade, certamente não há verdadeiro amor por Cristo. Essa palavra sinceridade, ela é traduzida por outras versões como incorruptibilidade, ou algo que não tem corrupção. A figura é interessante, é um amor que não prova a morte, que não prova a morte. Em outras palavras, é um amor que é verdadeiro e sincero. Esse é um amor que nós devemos imaginar, é o amor que permanece. É um amor que não é corrompido, irmãos, pelas seduções desse mundo. Nós não amamos nada nem ninguém mais do que ao Senhor. E da graça procede todo o bem que produz na igreja o amor verdadeiro por Cristo Jesus, o amor sincero por Ele. Um comentarista descreve assim: a ordem do texto seria de cabeça para baixo. Graça é a fonte de tudo, diz ele. E pela graça vem a fé. E pela fé, o amor. Pela graça de Deus nós podemos crer, nós somos salvos pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E consequentemente tudo aquilo que procede de Deus é permanente e duradouro e verdadeiro. E o que procede de Deus não é só, irmãos, não é só o que ele coloca no início do texto, como paz, mas o que procede do Senhor é graça, fé, paz, amor. Tudo isso vem do Senhor. E como é que se revela em mim? Do modo como eu amo a Cristo. E qual é o amor que vai ser aceito pelo Senhor? O amor sincero. O que é o oposto de sinceridade, irmãos? Hipocrisia. Como é que alguém pode amar hipocritamente? Como é possível alguém amar hipocritamente? O hipócrita pode ter um tipo de amor a Deus e a Cristo, pode ter um desejo pela graça e pelas boas coisas. Um hipócrita pode ter tudo isso. Alguém pode até dizer: concede-nos este pão, Senhor, e depois se juntar às virgens que desejam tomar o óleo das sábias. Mas você sabe qual é de fato a verdade e a distinção entre o verdadeiro cristão sincero e o hipócrita? É que o hipócrita pode amar a Deus como seu benfeitor, é como alguém que de alguma maneira lhe concede o bem todo dia, e de cujas mãos ele busca as boas coisas no tempo vindouro, até aqui nessa terra e na eternidade. Só que a pessoa que busca essas coisas, ela pode simplesmente buscar por si mesmo e para si mesmo. A única coisa é beneficiar a ela mesma. O verdadeiro cristão ama ao Senhor, não somente por causa dos seus benefícios, mas por causa do seu amor, por causa da sua natureza amorosa, por causa da sua santidade, por causa da sua verdade. E esse cristão odeia o pecado. Ele o ama. Ele ama o próprio Deus. Ele não ama simplesmente os benefícios que ele recebe de Deus ou que Deus pode lhe conceder. Você pode
amar ao Senhor hipocritamente, dizendo Deus é o benfeitor, mas a única coisa que você quer dele é o bem momentâneo. Você não busca o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. O hipócrita não apenas faz isso, irmãos. O hipócrita pode até desejar graça, porque a graça ela produz alguma coisa importante para a nossa salvação. Mas ele não quer isso por causa da beleza intrínseca e por causa da similaridade com o Senhor. Não. Ele não deseja isso em hipótese alguma. Na realidade, o que ele busca, irmãos, o que ele quer não é ser santo. Ele não quer somente ser justificado e perdoado. Perceba, vou repetir isso para vocês. Alguns querem apenas o Senhor, a graça para serem perdoados. Alguns querem a graça para que o Senhor não mais os condene, mas eles não buscam a graça para viverem uma vida santa. O hipócrita, ele diz, eu preciso da graça para ser salvo, mas ele não precisa da graça para ser santo. Ele sempre vem ao Senhor em busca do perdão dos seus pecados, mas ele não vem ao Senhor para buscar uma vida santa e dependente dele. Pensando nisso, irmãos, na diferença entre o hipócrita e o cristão sincero, pelo menos algumas lições eu queria que vocês pensassem no encerramento dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Não é alguma coisa fácil ser um cristão. Para muita gente é coisa simples, mas não é algo fácil ser cristão. Muito da nossa realização externa, irmãos, muito das nossas práticas externas não fazem um cristão. Nem também coisas internas fazem um cristão. Infelizmente, sem o espírito genuíno dos deveres que precisam ser cumpridos, nós não temos como fazer isso. Não é fácil ser um cristão. Você pode caminhar longa jornada na religião, mas não ser estimado pelo Senhor. Uma pessoa pode parecer muito com um verdadeiro cristão. Ele pode enganar tanto aos santos quanto os pecadores como ele. Jeremias diz: o coração do homem é incorrigível. Jeremias 17:9. Ele é mais enganoso acima de todas as coisas. O coração do homem é desesperadamente ímpio. Quem pode conhecê-lo? É como alguém, irmãos, é como um artista que chega a pintar um quadro com uma vinícola, tão vívida essa vinícola, que os passarinhos venham comer nela. Mas é apenas um quadro. Os laodicenses, os de Laodiceia, viviam nessa ilusão. Eles viviam assim, pareciam uma coisa e eram outra. Ser um cristão não é coisa fácil, porque ainda em cima disso, irmãos,
não importa quão longe o hipócrita possa ir, o cristão vai além dele. Nós não podemos nos satisfazer, irmãos, apenas com um ponto da sinceridade, a menos que o que seja encontrado no nosso coração não possa ser visto no hipócrita, porque até o hipócrita parece sincero. Até o hipócrita parece sincero. Você precisa avaliar sua vida, se você está em Cristo ou não, se você é um cristão sincero ou não. Considere, irmãos, que a verdadeira religião, ela é muito rara nos nossos dias. Estreito, apertado é o portão, e largo, veja, o portão que leva aos céus, ao reino de Deus, ele é um portão estreito. Cuidado, como diz o salmista, no salmo que vai ser pregado na sequência da exposição dos salmos, que é o salmo de número 12, o salmista diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Socorro, Senhor, desapareceram os homens fiéis. Ora, irmãos, o Senhor colocou uma fornalha em Sião, e Ele purificará os nossos corações. Nós precisamos ser sinceros de todo o nosso coração, vasculhar nossa alma. Porque quando chegar o dia, irmãos, nós não poderemos fugir da realidade. Ah, Senhor, Mateus 7, ah, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Ah, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Então Cristo dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós os que praticais a iniquidade. Eu não sei quem são vocês. Acorde do seu sonho, irmãos. Agora. Acorde do seu sonho agora. E passe a vasculhar o seu coração, para que você não sofra um desapontamento tão grande naquele dia. Que você acorde do sonho de piedade, hipócrita piedade, caindo no inferno. Nós vamos participar da mesa do Senhor e nós somos chamados a isso hoje. 1 Coríntios 11, 28. Que o homem examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Considere, essa é uma oportunidade que Deus está dando agora para você considerar qual é o estado da sua religião, onde você se encontra, onde está o teu coração verdadeiramente. E espere
pela graça poderosa de Deus, sabendo, irmãos, que quando nós não confiamos em nós mesmos e não buscamos a glória dos homens, mas a de Deus, como Paulo, eu não quero cuidar dos meus interesses, eu estou preocupado com a igreja. Eu estou tão preocupado com a igreja que eu vou enviar para vocês um servo fiel, ministro da palavra, para trazer conforto a vocês. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós que amam ao Senhor sinceramente, assim como Paulo, assim como Tíquico. Nós precisamos amar ao Senhor sem a morte, sem corrupção, com sinceridade de alma. Com sinceridade de alma. O que nós temos agora diante de nós é uma certeza, irmãos. Ser cristão verdadeiramente não é fácil. Mas nós sabemos que aquele que começou a obra em nós é o mesmo que a concluirá até o dia do nosso Senhor. Numa época tão difícil, onde os homens amam serem conhecidos pelos outros, tantos seguidores, tantas pessoas que conhecem, não adianta ser conhecido por tanta gente se o Senhor não conhece o meu nome. Que o mundo todo não saiba o teu nome, mas que o Senhor do universo te conheça pelo nome. Pelo nome. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, e suplicamos o teu favor sobre nós. Como salmista nós dizemos: ó Deus, prescruta a nossa alma, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto, Senhor. Ó Deus, tira-nos da hipocrisia, da falsidade, do engano. Tem piedade da nossa alma, Senhor Deus. Socorre-nos, carecemos de Ti. Ó, vem sobre nós, Senhor. Ó Senhor, faz fender os céus e derrama sobre nós o Teu Espírito, para que haja verdadeira santidade, sinceridade, amor. Livra-nos, ó Deus, dessa miserável satisfação com a aparência, com o que os outros pensam de nós, quando no íntimo nós sabemos o estado em que nos encontramos, a falência da nossa alma tantas vezes. Ah, Senhor, visita-nos nessa noite. Ó Senhor, socorre-nos pelo amor do Teu nome, sara a nossa alma, socorre-nos, carecemos de Ti, suplicamos as Tuas misericórdias, ó Deus, para o nosso bem, mas para a glória do Teu nome, para o bem da igreja. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.